atraído, seduzido, impulsionado a algo que te fez perder a cabeça, né? De sair daquilo que você tem como ética de conduta, né? De uma linha de razão, de consciência, e depois você se arrependeu. Então você estava sobre uma regência de um espírito de sedução. É sobre isso que eu quero falar hoje. Você que está chegando aqui agora, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e a minha missão é ajudar o corpo de Cristo à restauração espiritual, a encontrarem, né, a rota da libertação, da cura, para que possam viver a vida plena prometida por Cristo Jesus, tá bom? Então seja mais do que bem-vindo. Esse conteúdo vai ser poderoso em Cristo Jesus para a sua vida, e eu quero convidar você a estar fazendo essa obra junto comigo, né? Então comece aí dando like, curtindo esse conteúdo para que ele se torne relevante, mais vidas sejam alcançadas, e você também pode clicar aí na setinha e compartilhar essa live para o maior número de pessoas possíveis, a fim de que elas também sejam alcançadas e abençoadas, assim como você também tem sido abençoado, tá bom? Então hoje nós vamos estar falando sobre o espírito da sedução. Nós vamos desmascarar o espírito da sedução. O que é a sedução? Em Osés tem um texto muito interessante, vai dizer em Osés capítulo 4, versículo 6 a 14, né? O profeta Osés começa a descrever as características desse espírito de sedução e como que ele está atuante em meio à igreja, né, do Senhor, tá bom? O povo de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitou o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então, esse espírito de sedução, ele sempre vai levar a pessoa a um lugar de declínio, de vergonha, tá bom? Comem da oferta do pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Então a sedução faz isso, né? Faz o teu coração queimar, faz o teu coração arder, né? É aquele impulso desenfreado, né, que a pessoa tem, tá bom? Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, se entregarão à luxúria, à lascívia, à sedução, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria é o vinho e o mosto que tirarão o seu coração. Ou seja, a pessoa sai de si, o seu coração sai de si, o seu coração é roubado, né? Você já ouviu algum relato de uma pessoa que você saiba que perdeu a cabeça? Diz assim: o homem endoidou a cabeça, virou a cabeça, porque largou mulher, largou filhos, largou família, né? E foi-se embora, foi atrás às vezes de uma prostituta, de uma mulher sem eira, sem escrúpulo nenhum, né? E as pessoas de fora falam: meu Deus, como é que pode esse camarada largar a mulher, que era uma mulher íntegra, né? Uma mulher que cuidava dele, da família, para poder sair, largar essa mulher, deixar tudo, né? Já ouviu falar de mulheres, gente, que muitas das vezes deixam os seus filhos, abandona a filha, abandona a casa, né? Às vezes tem um marido que é íntegro, o camarada é trabalhador, mas a mulher, meu Deus, virou a cabeça, e aí ela simplesmente larga tudo, não pensa em nada, não pensa em ninguém, atropela, né, os seus princípios, os seus valores, e vai atrás desse homem, né? Às vezes um homem sem beira, né? Tá lá, que ela não vai ter futuro nenhum, tá quebrando princípios, valores, fundamentos da palavra de Deus, né? Quebrando ministérios, enfim, ferindo pessoas, mas a pessoa sai de si. Por quê? Porque ela fica como embreagada
embriagada, diz o texto, né? Ela fica completamente embriagada. A luxúria, o vinho e o mosto tiraram o seu coração. Então o meu povo consulta a sua madeira, a vara lhe responde, porque o espírito da luxúria, o espírito da sensualidade os engana. Então eles se prostituem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Eles se afastam da palavra, eles negam a sã doutrina, né? E sacrificam sobre o cume dos montes e queimam incenso aos seus outeiros. Alguns até se desviam da fé, apostatam, né? Deixam do carvalho, o álamo e do almoreiro, porque é boa sua sombra. Por isso vossos filhos se prostituem, né? Quando a gente dá base legal para esse espírito de luxúria, da sensualidade, da sedução entrar na nossa vida, isso é um espírito que vai o quê? Propagar, né? É uma maldição que vai de pais para filhos e vai propagar até a terceira e a quarta geração. As vossas noras adulteram, né? Eu vos castigarei, os vossos filhos e as vossas filhas, quando se prostituírem, nem as vossas eu não castigarei vossos filhos quando se prostituírem, nem as vossas noras quando adulterarem, porque eles mesmo com as prostitutas se desviaram, com as meretrizes sacrificaram, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então nós vemos o que? Transtorno, confusão. Gente, é isso que tem acontecido. Pasme, esse espírito de sensualidade tem adentrado as igrejas do Senhor nos nossos dias. Isso é muito forte. E nós temos visto tantos escândalos, gente, né? Pastores aí que estão no terceiro, quarto casamento, né? Pessoas dentro da igreja, né? Casa descasa, casa descasa, né? Então esse espírito, ele tem adentrado dentro da nossa igreja. Quando o profeta Oséias, ele fala desse espírito de sensualidade e de luxúria, de sedução, que está enganando o coração do povo, levando a pessoa a submeterem, né? A negarem, a transgredirem a palavra de Deus, né? Ele está mostrando como que esse espírito, ele atua, né? Dentro da igreja. O que ele está mostrando? O que ele está revelando? A personalidade e a característica desse demônio. Os demônios possuem uma personalidade própria. Os demônios possuem uma característica própria, né? Então, é uma entidade demoníaca que está atuando e agindo nessas vidas, né? Como é que esse demônio atua? Ele atua nos sentimentos, ele atua nas emoções, né? Ele pega ali aquela pessoa, né, que está com uma área vulnerável na vida dela, né? E o diabo é astuto. A palavra de Deus diz que ele vai estar como um leão buscando oportunidade para nos tragar. Então, onde ele vê um campo vulnerável, aonde ele vê uma possibilidade, ele vai entrar. Então, ele vai entrar para quê? Para corromper os corações. Por isso que lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, vai dizer que o coração do homem, ele é terrivelmente enganoso. Nós não podemos confiar no nosso coração. A raiz do engano, da sedução, ela está em nós darmos base legal, autoridade para os demônios quando nós confiamos nos nossos sentimentos. Você não pode confiar naquilo que você sente. Você não pode confiar nos seus desejos. Você não pode confiar na sua vontade. Ah, pastora, mas eu amo. Mas, pastora, eu tô sentindo. Pastora, eu tô apaixonado. Não interessa. Você precisa confiar na palavra de Deus. É a palavra que nos respalda. É a palavra que nos garante. É ela que nos protege. Amém? Então, quando é que nós damos base legal para que esse espírito de sedução, ele nos afete e entre na nossa vida? Quando a gente permite ser seduzido e levado pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, ok? Então, quando a gente permite que esse sentimento se torne a voz da nossa consciência, a voz da nossa razão, né? Então, isso torna-nos cegos. Por quê? Porque a gente está debaixo desse efeito, desse
encantamento. Isso vai trazer consequências, irmãos, terríveis. Nós vamos tropeçar nos princípios da palavra de Deus. E se você quebrar o princípio te quebra, né? A gente se torna irresponsável. Por quê? Porque a gente prioriza os nossos desejos, a gente prioriza a nossa vontade, né? Esse homem que saiu de casa para poder ir atrás de uma amante, para poder ir atrás de uma prostituta. O que ele fez? Ele estava encegueirado, ele estava sobre esse encantamento, esse espírito de sedução, né? Então ele perdeu a cabeça. Por quê? Porque ele priorizou, ao invés da família, ao invés dos filhos, ao invés da palavra de Deus, ele priorizou aquilo que ele estava sentindo. Então ele ficou sobre o efeito de um encantamento. Uma sedução é o efeito de seduzir, de induzir uma pessoa ao mal, ao engano, ao erro, né? Então quando você está debaixo de um espírito de encantamento, o que esse espírito de encantamento vai estar fazendo? Vai estar levando o homem ou a mulher para um engano, né? Vai estar seduzindo. É como se estivesse levando, né, um gado para um matadouro. É exatamente assim que lá em Provérbios vai falar e ilustrar, né, aquele homem que vai atrás da prostituta, né, da mulher sedutora. Ele vai como um gado que é levado para o matadouro. Ele vai cego, sendo seduzido, e só se dá conta depois que está com a vida toda destruída, perdeu família, perdeu filhos, perdeu a identidade, tá na ruína. Aí que vai acordar para a vida e entender que aquilo que fez foi errado. Por quê? Porque aquela pessoa estava completamente cega, estava sob o efeito de um encantamento, tá bom? Tem uma diferença entre o espírito do encantamento e o espírito da adivinhação. A adivinhação é saber da vida de uma pessoa, né? O prognosticador. Ontem eu estava falando sobre o espírito de Piton, então eu expliquei sobre como que funciona esse espírito. Hoje eu estou falando sobre esse espírito de encantamento. Ele tem uma outra característica, que é a característica principal dele é o quê? Amarrar uma pessoa, envolver uma pessoa. Você já viu as propagandas lá das feiticeiras, das mães de santo? Devolva o teu... a pessoa amada em 7 dias, né? Amarro amarro o teu homem, né? E por aí vai. O que está sendo liberado nesse trabalho de amarração, nessa obra de macumbaria? Quando você faz uma simpatia, coloca lá o nome da pessoa dentro do copo com mel, né? Essas simpatias que você faz em casa, ou seja, através de promessa de simpatia, coloca o nome da pessoa debaixo do pé da cama, né? Com São Sebastião, com Santo Antônio, né? Aliás, que é o santo casamenteiro, de cabeça para baixo. Ou então vai na mãe de santo, no pai de santo, né? Pede lá para as pombagiras, pro Zé Pilintra, né? Para amarrar aquela pessoa, para poder amansar a pessoa, para poder, enfim, para ter sorte no amor. O que acontece quando você faz esse elo espiritual? Você está invocando, fazendo um pacto com esses espíritos de encantamento. Gente, o encantamento, ele é uma bruxaria, ele é uma magia, ele é um feitiço, tá bom? Então, esse demônio, ele é liberado e ele vai conduzir aquela pessoa, para aquela pessoa venha estar inclinado a fazer aquilo a qual o demônio vai estar colocando ali para aquela pessoa fazer. A sedução, ela geralmente é muito forte, gente, tá bom? Aí a pessoa não consegue muitas vezes conter o seu impulso, né? Por quê? Porque existe ali uma base legal, o inimigo consegue acessar. Então esse encantamento é isso, é esse domínio dessas forças sobrenaturais. Quando a gente está falando de encantamento, a gente está falando de uma ação, de uma regência, né? De espíritos, tá bom? Que está trazendo ali um impacto, né? Uma sedução sobrenatural. É uma força de operações malignas que vai atuar onde? Na emoção, na mente de uma pessoa, tá bom? Todos nós, gente, podemos ser tentados, né? Até Jesus Cristo, ele foi tentado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, a tentação, ela não é um pecado.
propriamente dito. A maneira como você vai lidar com a tentação, que pode se tornar um pecado, tá bom? A tentação, ela pode ser vencida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejam tentados acima daquilo que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais suportar. Então, nós precisamos o quê? Vencer a tentação, assim como Jesus venceu no deserto. As tentações que ele sofreu como homem. Ele era 100% homem, 100% Deus. E ele venceu ali como homem essas tentações, para nos mostrar que nós também podemos vencer, ok? Então, existe um processo, né, dessa tentação, que é comparada na palavra de Deus como se fosse uma gravidez, né? Vem as setas, vem as tentações, vem as seduções, e ela é uma semente que é colocada em nós. Então nós entramos como se fosse no processo de gravidez. Agora, se você fica alimentando aquilo no seu coração, né? Veio uma seta, né? Aí veio lá um filho do cão e trouxe uma palavra para você. Aquela mulher é uma mulher que tem um marido iracundo, uma mulher que sofre no seu casamento, há muito tempo não recebe um carinho, uma palavra de afeição. Aí um camarada na igreja, né? Porque na igreja também tem... Na igreja tem gente de todo tipo, gente, amém? Ali é um grande hospital, tem muita gente que cai dentro da igreja, né? Aí vem lá o dito cujo lá e traz uma palavra, lá um somebody love. Aí aquela mulher, meu Deus, o coração dela acelera. Por quê? Porque há tanto tempo ela não recebe um carinho, uma aceitação. Mas o que ela vai fazer em relação àquilo? O coração ter acelerado naquele momento não é o pecado, o problema é o que você vai fazer com aquilo. Então nós precisamos o quê? Resistir, né? Então, quanto mais rápido nós tratarmos disso, nós vamos conseguir o quê? Abortar aquele pecado que está nascendo dentro de nós. Quanto mais... Aí você começa a pensar naquela pessoa, começa a alimentar aquele desejo. Daqui a pouco pega o WhatsApp e começa a bater papo, né? Então, quando você faz isso, você começa o quê? A fazer com que aquela tentação, ela venha ser gerada e vem ganhando forma dentro de você, até que vai chegar um momento que você vai dar luz. E você vai dar luz como? Em forma de pecado. Então, a melhor forma de nós sairmos dessas tentações é a gente ser rápido, né? Em sair dessa arapuca do inferno, ser transparente. A transparência é a melhor arma de defesa, porque o espírito de sedução, ele ronda a pessoa, procurando alguém que não tenha domínio próprio. Amém? Então, por isso que a gente tem que submeter os nossos desejos, o nosso coração à palavra de Deus, né? Eva, ela passou por essa sedução, né? Adão, Eva, né? Porque primeiro a serpente seduziu Eva. E quando Eva foi fazer a proposta para o marido, né? Adão também, ele cede ali aquele espírito de sedução, né? Então eles foram tentados, irmãos. E eles se submeteram. Por quê? Porque Satanás sabia das concupiscências da sua carne. Tá bom? 1 João capítulo 2, versículo 16, 17 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então todos nós vamos ser tentados nessas três áreas básicas, conforme o texto acabou de declarar. A gente vai ser tentado no desejo de ter prazer pelas coisas, que é a concupiscência da nossa carne. A gente vai ser tentado no desejo de obter coisas, que é a concupiscência dos nossos olhos. A gente vai ser tentado no desejo de realizar coisas, que é a soberba da vida. Mas nós precisamos confiar e nos sujeitar à palavra de Deus. Quem nos respalda é a palavra de Deus. Está na torre de vigia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Então todos nós podemos
ser alvos das trevas, passar por tentações, por insinuações. Esse espírito vem com muita força, mas nós precisamos o quê? Estar na torre de vigia, para não cair nas ciladas, nos ardis de Satanás. Ok? Gente, tentação e atração é a mesma coisa. Me senti atraído, não, porque eu tive vontade. Tem gente que caminha sobre o governo da sua alma, né? E esse governo tem que cair por terra. Você tem que caminhar sobre o governo do Espírito Santo de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Confessar a tentação. Aquele que confessa a tentação não confessa pecado. E vamos lá, gente, o pecado sempre vai deixar um rastro de destruição. O pecado sempre vai ter consequências, tá bom? Então, nem sempre nós somos responsáveis por aquilo que vem na nossa mente, mas nós somos responsáveis por não permitir que um ninho se estabeleça na nossa cabeça, né? Que Satanás pouse e faça um ninho, tá bom? A responsabilidade é nossa, né? José, ele foi tentado, mas o que ele fez? Ele correu do pecado. Agora Davi não, Davi ficou lá na sacada, observando, olhando, né? E aí caiu no pecado, e a gente sabe o tamanho da consequência que veio sobre a vida dele. Então nós precisamos interromper, parar, né, esse mal, essa sedução que vem sobre a nossa vida, tá bom? Nós precisamos negar e sair da concupiscência da nossa carne, dos nossos olhos, né? Porque isso vem através de encantamentos, né, das trevas, tá bom? Então os espíritos, esses demônios, eles são invocados para que a pessoa ela caia nesse encantamento. O demônio faz arapuca, né? Se uma pessoa foi lá na mãe de santo, aí pediu lá, colocou o nome do teu marido, né? Quantas mulheres passando por luta agora, porque o marido saiu de casa, tá com amante, né? Tem amante na rua. Então, assim, aí a mulher foi lá, é macumbeira, foi lá e pediu pra mãe de santo pra fazer um trabalho de macumbaria, colocou o nome do seu marido, colocou a cueca dele lá, né? Ele tá cheio de encantamento, deu perfume, deu um monte de coisa pra ele comer consagrada. Ou seja, ela invocou aquele espírito de encantamento pra poder estar sobre a vida daquela pessoa. Aquela pessoa, ela perde o senso da responsabilidade. Gente, é um poder muito forte essa sedução e esse encantamento, né? E a pessoa não consegue enxergar, né? Ela não consegue discernir aquilo que está acontecendo, né? Porque ela está completamente envolvida, né? Com a vontade de fazer aquilo a qual os demônios estão induzindo ela, né? Aquele apetite sexual desenfreado, avassalador, gente. Muitas das vezes esse apetite sexual ele vem, né, dos demônios, né? Por causa desse espírito de sedução, tá bom? Então a gente não pode permitir que esse espírito ele entre na nossa vida, tá bom? Então a gente não pode ser enganado pelas trevas. Então o que nós temos que fazer, gente? Negar a nós mesmos. Por isso que o evangelho, ele é uma via cruz, ele é a rota, amém, da crucificação. Não existe evangelho sem cruz. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Se você não estiver disposto a negar a você mesmo, a negar a sua vontade, a negar o seu querer. Ah, pastor, eu quero ser feliz, porque eu sou jovem. Eu quero ser feliz, porque meu marido não me faz feliz, porque minha mulher não me faz feliz. Não, você tem que querer agradar a Deus. Por que seu marido não te faz feliz? Porque tem uma pombagira aí, porque tem um Zé Pilintra aí, porque tem um espírito de sedução. Por que a tua mulher não te faz feliz? Porque entrou a pombagira, porque entrou o espírito da sedução. Então a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Nós precisamos entender que essa questão, esse problema é espiritual e você precisa se posicionar no mundo espiritual. Ah, pastora, eu vou resolver meu problema se separando. Ah, tá, tudo bem. Você acha que você vai conseguir outra mulher e as pombagiras vai te deixar para trás? Os espíritos de encantamento vai te deixar para trás? Não, querido, não se engane. Aí a gente fica naquele ciclo vicioso, vivendo problemas após problemas, traumas após traumas, entrando num casamento, saindo em outro, tá bom? Então nós precisamos o quê? Quebrar
a força desse espírito de encantamento, tá bom? Então a gente precisa quebrar, querido, se sujeitando, indo pra cruz, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque esses espíritos também, eles têm um alto nível de contaminação através de transferência, né? Porque aquela mulher, por exemplo, né, que fez o trabalho de macumbaria, para pegar o marido dos outros de volta, ou aquele homem que também fez encantamento para poder se tornar, né, o garanhão. O que acontece? Aquele demônio está sobre a vida dele, por isso que ela se torna muito sedutora, né? Por quê? Porque ela está sobre uma atuação de um espírito de encantamento ali, tá bom? E aí, claro, se aproximou dessa pessoa. Você já percebeu que tem pessoas que, não sei se você já percebeu isso, tem pessoas que você chega perto, tem um alto poder de sedução, né? Ela pode estar com uma roupa comportada, mas a sedução vem no falar, vem no olhar, vem no trejeito, tá bom? Por quê? Por causa daquele espírito que tá ali sobre a vida daquela pessoa, tá bom? Então, a pessoa que tá debaixo desse encantamento, né? Ela perde totalmente a percepção do certo e do errado, né? Ela perde a visão do santo e do profano, né? E ela começa a ter uma mente cauterizada. Ela começa a fazer coisas erradas e ela não sente culpa por isso, gente, né? E ela acha que tudo ela pode fazer, né? E faz com que o mundo, né, ela entre dentro da igreja. Ela acha comum viver uma vida mundana por causa daquele espírito de sedução que tá ali, ok? Então, nós precisamos entender que a igreja precisa caminhar em santidade. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja não é uma prostituta. Então, o mundo não pode entrar dentro da igreja, gente. Que história é essa? Não, dentro da igreja não pode ter fornicação. Dentro da igreja não pode ter pastores casando e descasando. Dentro da igreja não pode ter imoralidade sexual. Dentro da igreja não pode ter adultério. Não pode, não se engane. Isso é uma cultura do mundo. Isso é o espírito de sedução que está no mundo, tá bom? Então esse engano, ele vem, se aproxima, né, daquele que é verdadeiro, daquele que tem uma fé em Cristo Jesus para tentar seduzir, né? Então ele vai tentar roubar a ótica, a visão espiritual, né? Vai tentar roubar a essência do verdadeiro cristianismo. E hoje a gente vive uma cultura de que não tem nada a ver, todo mundo pecando e não tem nada a ver. Os jovens vão pra igreja, adoram ao Senhor, depois desce, pega as suas namoradas e vão pro motel pra ter relação sexual. Pais cristãos que permitem que os filhos tenham relação sexual dentro de casa com as suas namoradas. Ah, pastora, mas é melhor que eles tenham em casa, né, do que ir pro mundo, ir pra fora. Tá tão violento, pastora. E acoita, né, e passa a mão. Gente, isso é por quê? Porque estão todos cegos e envolvidos debaixo desse espírito que vai gerar dano e que vai aprisionar toda uma linhagem geracional. Então, qual é a rota da libertação? É a cruz, gente, é a humildade. A humildade e a cruz, negar a si mesmo, vai quebrar todo encantamento. O espírito de encantamento vai bater em retirada, tá bom? Então, nós precisamos nos proteger desse espírito de encantamento que tem regido as igrejas. Muitas igrejas, estou falando que é todas, mas muitas igrejas estão sobre essa regência desse espírito de encantamento que tem regido algumas lideranças, que tem regido muitas vezes as nossas próprias vidas. Então nós precisamos sair, tá bom? Desse espírito e nos proteger dessa transmissão. Como que a gente se protege? Tendo uma cobertura espiritual saudável. Irmãos, se você tem uma cobertura espiritual, que o seu próprio pastor já está no terceiro casamento, como que ele vai ter autoridade espiritual para poder te proteger de um espírito de sedução se ele mesmo se seduziu pelas trevas? Então você precisa ter uma cobertura espiritual, né, de uma liderança saudável. Você precisa estar sujeito. Se você é filho, obedeça aos seus pais, amém? Se você é esposa, esteja debaixo da sujeição, né, do seu marido, tá bom? Isso traz o que? Cobertura espiritual. Você precisa viver em espírito e ser guiado pelo teu espírito e não pela sua carne. Você precisa se sujeitar à palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, somente através do Espírito Santo de Deus. Amém, pastora? Como tirar o meu marido desse encantamento? Ele está debaixo de encantamento, perdeu a cabeça, já saiu de casa, foi atrás de amante. Como é que eu faço? Só pelo poder do Espírito Santo de Deus. A ferramenta certa é o Espírito Santo de Deus. Então, você tem que fazer batalha espiritual. Combater. O que é batalha espiritual, gente? O que é intercessão? A intercessão é você se colocar, se opor, colidir em favor dessa pessoa contra os demônios que estão agindo contra a vida dela. Agora, para que você possa se opor a esses demônios, não pode ter nenhuma base legal na sua vida. Então, você precisa passar por um processo de libertação espiritual para que você possa combater o bom combate, tá bom? Então, é isso. Você precisa primeiro remover esse espírito de sedução sobre a sua vida. Saber se você não tem nada desse espírito de sedução em você. Confessar, né? Estar aberto ao confronto. Pastor, eu tô no terceiro casamento, e agora? Humilha-te, lamentações pra você, bota a boca no pó, se arrepende, fala: Senhor, eu pequei contra ti, tem de misericórdia de mim, e faça um voto com Deus de viver uma vida de santidade, de ir pra cruz, de negar a si mesmo, amém? Para que você possa se consertar e se levantar para combater o bom combate. Então, como vencer o espírito de sedução em nós mesmos? Via cruz, através de humilhação, através de transparência, através de você negar a sua própria carne. Se for necessário, peça ajuda espiritual, peça para o seu líder botar a mão na sua cabeça, orar por você, amém? Vá para a cruz, ainda que doa, pastora, mas meu coração, eu estou apaixonada, eu não paro de pensar no fulano. Não interessa, você vai para a cruz, geme, grita, chora, mas se sujeita à palavra de Deus, e isso vai passar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Vai passar, irmão, e Deus vai te exaltar. Você vai vencer essa força, esse impulso, essa sedução, você vai vencer. Amém? Como ajudar o meu marido, o meu cônjuge que está nessa condição? Passe pelo processo de libertação espiritual. Peça ajuda espiritual. Tenha liderança saudável. Tenha cobertura espiritual sobre a sua vida. Amém? Existem batalhas que a gente vem sozinho, outras a gente precisa de ajuda espiritual. Amém? Gente, hoje eu fecho a inscrição, né? Porque nós fizemos já, a minha equipe, né? Já fez várias pesquisas, e hoje nós fechamos as inscrições que estavam abertas para mentoria individual, ok? Então, se você deseja um acompanhamento espiritual, eu tenho ainda, se eu não me engano, mais 2 vagas, 1 vaga ou 2 vagas para a mentoria individual, ok? Então, se você deseja passar por um processo de libertação espiritual, amém? Ser acompanhado de perto, eu quero pegar nas tuas mãos e te acompanhar. O que você vai fazer dentro da mentoria individual? Você vai participar de um check-up espiritual, onde eu vou poder fazer uma anamnese espiritual minuciosa da sua vida, a fim de da gente poder detectar e encontrar qual é a verdadeira causa desse problema que hoje você está vivendo, a fim de que você possa alcançar a sua cura emocional e a sua libertação espiritual, ok? As mentorias em grupo nesse momento estão fechadas, não tem vaga, mas existe ainda aí 1 ou 2 vagas para mentoria individual. Se você deseja, amém? Se esse chamado é para você, não é para todos mesmo, tá bom? Pastora, por que não é para todos? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona e nos coloca nos lugares certos, no momento certo, para propósitos específicos, tá bom? Pastora, por que eu tenho que preencher uma ficha, né? Um formulário de aplicação? Porque se você pretende concorrer a uma dessas vagas, você precisa preencher um formulário de aplicação, porque eu não tenho, infelizmente, tempo hábil para atender a todas as demandas, né, que chegam de necessidade. E também porque você precisa talvez, nesse momento, não passar por uma mentoria, mas talvez você precisa conhecer um pouco mais sobre o Ministério de Libertação. Então, a gente precisa conhecer como é que tá a sua trajetória, né? Se você tem condição, tá bom? Espiritual, de estar passando pela mentoria espiritual, tá bom? Então, se você quer, hoje, né, a gente está fechando aí as inscrições, tá bom? Então, você pode preencher um formulário de aplicação. Basta você colocar "eu quero" aqui no chat, porque aí você já é direcionado
selecionado já, automaticamente você já vai receber já o formulário de aplicação, tá bom? Então coloca aí eu quero, tá bom? Porque aí a gente vai poder acionar você, uma pessoa da equipe vai te procurar, vai te ajudar, vai te orientar de acordo com a sua necessidade espiritual. Amém, gente? O mundo espiritual é algo muito sério, tá bom? Então, eu quero saber aqui se alguém tem alguma dúvida, aproveitar para dar as boas-vindas para todos vocês, você que está chegando aqui agora. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa, ajudar o corpo de Cristo a se restaurar espiritualmente. Você está na hora do valente, amém? Quero assistir mais tarde, porque agora tô voltando do horário de almoço. Deus te abençoe, querida, um dia abençoado. A live vai ficar gravada, você vai poder assistir depois. Márcio, boa tarde, pastora, boa tarde, querido, Deus te abençoe poderosamente, amém? Ricardina, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe. Viviane, façam, completamente proveitoso, glória a Deus, amém. Viviane é uma mentoriada minha, Deus te abençoe, Vivi, feliz por tudo que Deus fez na sua vida, amém. Deus é poderoso. Então eu quero orar por você, amém, nessa tarde, abençoando sua vida, declarando que esse espírito de sedução vai cair por terra, amém. Em nome de Jesus, você vai se tornar apto para poder entrar nas esferas espirituais, combater o bom combate e prevalecer, porque maior é aquele que está conosco, tá bom? E eu declaro em nome de Jesus o favor de Deus sobre a sua vida, amém? A força do Senhor sobre a sua vida, para você prevalecer em meio a essa batalha. Se é espírito de sedução que você tem guerreado, creia, querido, que a sedução é forte, sim, causa estrago, sim, mas maior é aquele que está com você. O Senhor, ele tem todo o poder, e eu quero orar por você para quebrar a força, né, desse espírito de sedução, para que você possa compreender a vontade de Deus para sua vida, para que você possa se posicionar no campo de batalha espiritual. Pai querido e amado, Senhor, eu quero te agradecer por essa live. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua mão poderosa e potente está sobre a minha vida. Senhor, pela cobertura espiritual, Pai. Ó Deus amado, porque, Senhor, nesse momento eu estou no oculto do teu tabernáculo e por isso 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não podemos ser atingidos, porque tu és a minha cidadela, a minha força. Senhor, em nome de Jesus, e eu te peço que esse muro de proteção se estenda agora sobre cada casa, Senhor, cada família. Ó Deus, cada vida, Senhor, que está conectado comigo agora, Senhor, em fé, eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão, Senhor, contra essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, cobre com teu sangue. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda força de atuação do espírito de sedução, em nome de Jesus. Eu declaro fogo de Deus sobre essa cabeça, sobre os olhos, em nome de Jesus Cristo. Todos os ardis de Satanás, toda arapuca, toda cilada, tudo aquilo que foi forjado e articulado, seja destruído agora, no nome poderoso de Jesus. Eu declaro agora, olhos se abram, em nome de Jesus. Mente que está em desvaneio, coração e emoção que está sendo conduzido ao matadouro, em nome de Jesus Cristo. Ouvi a voz do teu Senhor, em nome de Jesus. Ouvidos se destampem agora, em nome de Jesus. Pai, que haja um batismo de temor, um batismo, Senhor, de súplica. Ó Deus, que esse coração, meu Deus, haja, Senhor, um fruto, Senhor, de arrependimento, Pai. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor, esta mulher, este homem, Senhor, que está combatendo, ó Deus, contra essas forças opositoras das trevas. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda eles, Deus, a trilhar e a caminhar na rota da santificação, da libertação espiritual, e levanta este homem, esta mulher, com poder e autoridade
autoridade. Não permita, Senhor, que o espírito de acovardamento, do medo, ó Deus amado, venha, Senhor, ó Deus amado, Pai querido, tirar eles, Senhor, do campo, Senhor, de batalha, mas que eles possam combater o bom combate, encerrar a sua carreira, guardando a sua fé e tendo vitória, Senhor, para contar. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua casa, contra a sua família. A sua família é do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro um muro de proteção, a autoridade, a força do Senhor sobre a tua vida, para que você possa entender que a sua guerra não é contra homens, mas é contra principados e potestades, e que a força do Senhor se apodere sobre ti. E assim como Davi rasgou aquele leão, aquele urso, para salvar a ovelha do seu pai, em nome de Jesus eu declaro essa força, em nome de Jesus, para que você possa salvar o seu casamento, salvar a sua própria vida, e o nome do Senhor ser glorificado. Em nome de Jesus, que toda destruição que o diabo arquitetou seja destruído para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém, queridos. Você foi abençoado por essa live? Foi edificado? Você foi encorajado? Foi fortalecido? Você aprendeu? Então, eu quero ensinar você a tocar agora numa chave poderosa. Amém? Ativar ela em você, que é a chave da gratidão. A gratidão, ela é a chave do milagre, que é milagre de Deus na sua vida. Seja grato ao Senhor, amém? Então você vai exercitar a gratidão, se você recebeu da parte de Deus, compartilhando essa live, amém? Comentando, dando seu like e, sobretudo, entregando esse conteúdo para pessoas que nesse momento estão passando por batalha espiritual e precisam dessa palavra. Seja um agente de Deus, tá bom? Nós estamos aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, na hora do valente, ok? Então, segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos juntos aqui novamente. Um final de semana cheio da graça, do poder, das maravilhas de Deus. Que a graça e o amor do Senhor, a bondade de Deus venham a ser revelados na sua vida. Deus te abençoe.